Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma palestra às quartas-feiras, promovida pela Sociedade Espírita Jorge. Essa noite vamos iniciar os nossos trabalhos com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos e enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Inspirados então por essas palavras, vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos. Pai, bom e amado Mestre, guias espirituais aqui presentes, obrigado, Senhor, pela oportunidade de realizarmos esse trabalho, mesmo nessas condições improvisadas. Percebemos o seu amor, percebemos a sua presença, e ouvimos as suas palavras com atenção, para que elas nos inspirem o coração, para que penetrem em nós e verdadeiramente nos modifiquem e nos transformem. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, com saúde, atendendo a mais essa palestra. Graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso irmão Breno Araújo, que irá realizar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. A todos vocês que nos assistem neste momento, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Breno Araújo e fui convidado gentilmente pela Sociedade Espírita Jorge para estar aqui falando com vocês hoje sobre o tema que a Casa propôs e aproveitando essa benesse que Deus nos concedeu, que foi a nossa inteligência, para que ao longo das nossas encarnações, ao longo da nossa história enquanto seres humanos, nós pudéssemos desenvolver recursos que hoje nos permitissem fazer com que a palavra de Jesus continuasse a fazer seu papel principal, que é o papel de consolar aqueles corações aflitos que precisam dessa luz que o Cristo derrama sobre todos nós para conseguirem manter a esperança de dias melhores e de um futuro melhor para si mesmos, construindo esse futuro através das suas boas ações. Nós temos vivido esse momento difícil e inédito para essa geração de espíritos encarnados aqui na Terra, e pelo menos no plano material, evidentemente. E temos algumas vezes tido certas dificuldades em lidar com a questão de estarmos confinados, de estarmos isolados, de estarmos distantes uns dos outros, visto que nós somos seres criados para sermos gregários, para estarmos sempre em grupos. Mas a questão de saúde que assola o mundo inteiro fez com que nós hoje estivéssemos passando pela necessidade de nos isolar, para que nós nos protejamos, para que nós possamos estar seguros e continuando a nossa encarnação nessa tentativa de sempre cumprirmos cada vez mais provas e expiações e voltando ao plano espiritual num futuro
esperamos que o mais longínquo possível, né? Mas com muitas coisas já deixadas para trás em termos das nossas dívidas com a lei divina. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o tema que a casa nos propôs, agradecendo muito a Deus, a Jesus e aos patronos dessa casa que fazem com que possamos estar juntos aqui hoje, que tenhamos essa oportunidade de, mesmo que não fisicamente, pertinho uns dos outros, lá na sede da Sociedade Espírita Jorge, estarmos nos encontrando e fazendo com que essas palavras que são de Jesus possam chegar até os nossos corações. O que foi proposto para o nosso estudo hoje foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos falar especificamente sobre 3 pontos desse capítulo, que são os pontos que cobrem do item número 1 ao item número 10. Eu deixo essa referência para vocês logo no início, porque eu sei que logo depois de assistirem essa nossa conversa aqui, vocês vão estar ansiosos para ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês não vão querer saber de novela, futebol, Big Brother, jornal, nada disso. Vocês vão querer ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, marquem aí, já vão separando o livro, né? Já que agora vocês estão todo mundo em casa aí, e enquanto me ouvem, podem pegar os seus livros e vão acompanhando lá comigo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos falar sobre os itens de 1 a 10. Essa passagem do Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, está no Sermão da Montanha, que, como todo bom livro, é uma ótima introdução à palavra que Jesus iria nos deixar, à obra que Jesus iria nos deixar. O Sermão da Montanha talvez tenha sido a primeira grande aparição em público de Jesus, não simplesmente para operar algum tipo de fator físico, como foi no caso das bodas de Caná, mas para dar exatamente para nós uma noção do que era o seu objetivo durante essa jornada curta que ele esteve aqui conosco, passando na Terra. Ele, nessa primeira aparição como palestrante, vamos dizer assim, ele coloca como se fosse uma grande introdução de tudo aquilo que ele iria, não somente ensinar verbalmente, mas exemplificar durante o seu mandato de ensinamentos aqui na Terra. Então, ele fala genericamente, ele faz uma abordagem muito genérica e sobre todos os pontos que ele depois detalharia em cada uma das suas lições. O Sermão da Montanha é basicamente isso, e é tão importante para nós que foi dito como sendo tão fundamental por Gandhi que, se todos os livros da história se queimassem, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada do conhecimento do mundo teria sido perdido. Então isso dá uma ideia da relevância, da importância que tem essa obra para nós. E hoje, essa obra é tão importante que a gente não consegue estudá-la em um tempo tão curto, né? Principalmente hoje, que nós temos aqui 40 minutos para conversar com vocês, né? A gente não consegue estudar essa obra de uma forma tão aprofundada que possa fazer com que ela seja toda coberta. Então, e vou dizer para vocês, cada ponto, cada itemzinho do Sermão da Montanha daria aqui um dia de conversa. Mas nós não temos esse tempo, nós vamos tentar simplesmente dar um encaminhamento que vos deixem curiosos para que possam ler o Sermão da Montanha e se aprofundar em cada uma das instruções dadas por Jesus. Essa de hoje nos parece fundamental porque ela toca diretamente em pontos que estão nos afligindo na atualidade. E eu não estou nem falando sobre a questão da pandemia, sobre o ponto do isolamento social, mas muitas coisas que nós temos descoberto em nós mesmos, tanto individualmente como em sociedade nos últimos tempos. Nós falamos em pureza de coração e eu queria fazer uma ligação dessa frase com uma outra que Jesus também nos deixou. Ele nos disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se nós temos evidentemente que quando ele fala do coração, ele está se referindo ao espírito, aos nossos sentimentos, né? Porque o coração sempre foi utilizado ao longo da história da humanidade como um órgão representante dos sentimentos na nossa alma. E é claro que nesse caso ele está falando que nós externalizamos aquilo que nós temos como convicção, como sentimento enquanto espíritos imortais. Então, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Importante a gente lembrar que sempre que nós verbalizamos alguma coisa, por mais que nós tentemos ser políticos, que nós tentemos ser corretos de acordo com as leis sociais, nós muitas vezes nos deixamos trair pelas nossas convicções mais profundas e às vezes até mesmo inconscientes. Nós temos visto isso
nos últimos anos aqui na nossa sociedade, porque nós sempre fomos considerados uma sociedade muito democrática, uma sociedade acolhedora e hospitaleira, principalmente. Sempre foi dito que o povo brasileiro era um povo que não tinha muita dificuldade com as diferenças, porque era um povo já por si só miscigenado e, por assim ser, um povo que teve a sua formação cultural baseada no contato entre as mais diversas categorias da raça humana. E tivemos aí uma história formada pela presença de negros, de asiáticos, de europeus, enfim, dos próprios índios brasileiros que aqui já estavam antes da chegada dos nossos queridos portugueses colonizadores da nossa terra. Ou seja, nós sempre fomos formados com essa mistura de pessoas. E isso dava uma falsa impressão, na minha visão falsa, no caso, de que nós éramos pessoas que aceitávamos as diferenças com muita tranquilidade, que nós éramos pessoas totalmente abertas a qualquer tipo de contato com seres de raças diferentes, de cores de pele diferentes, de opções diferentes, enfim. Recentemente, nós temos tido graves problemas com isso, porque nós temos observado que isso tudo, na verdade, pode ter ficado acomodado enquanto nós tínhamos determinadas diferenças estabelecidas e reconhecidas, sedimentadas socialmente e que faziam com que as coisas acabassem num ponto escondido, que escondesse essas diferenças graves que nós não aceitamos, essa não aceitação mais grave ainda das diferenças que nós possuímos. Recentemente, nós tivemos o advento da internet. Eu estou falando aí, é uma questão de 30 anos atrás, basicamente, né? Há mais de 30 anos quase ninguém tinha acesso à internet, somente instituições militares de defesa e etc. Mas num passado mais recente nós tivemos essa possibilidade de termos às nossas mãos uma ferramenta que possa fazer com que nós nos comuniquemos com o mundo inteiro. Eu brinco muito com as pessoas dizendo que a minha formação é em jornalismo. Isso, não, na verdade, a brincadeira não está nessa parte. Eu realmente sou formado em jornalismo e eu brinco dizendo que na minha época, quando eu estudei, papo de velho, né? Na minha época e tal, mas eu me formei em 92, tá? Na minha época, a gente precisava fazer 4 anos de faculdade, a gente precisava fazer estágio em uma empresa de comunicação, brigar aí com mais de 500 mil pessoas para conseguir uma vaga numa empresa, para conseguir fazer um estágio e nos capacitarmos para trabalhar como jornalistas, né? E hoje, todo mundo é. Saiba escrever bem ou não saiba, tenha ideias claras ou não tenha domínio da língua portuguesa ou não tenha, fale outros idiomas ou não fale, todos nós temos à nossa disposição um meio de comunicação poderosíssimo que representa-se pelo telefone celular. Hoje a gente não usa o telefone para falar com quase ninguém, mas a gente usa para uma comunicação muito mais poderosa, que é através do que nós conhecemos como redes sociais. E hoje nós podemos, então, através dessas redes sociais, demonstrar realmente quem nós somos e temos tido muita dificuldade em utilizarmos da mesma polidez que utilizaríamos pessoalmente quando lidamos com a questão das redes sociais. Mas isso tem sido muito bom para nós, porque isso tem descortinado todas aquelas imperfeições que estavam ali acomodadas, né? Enquanto era bonito se fazer piada sobre negros, enquanto era bonito e era motivo de risada se fazer piadas sobre homossexuais, sobre judeus e sobre todas as outras minorias que conosco convivem, e eu digo minorias em termos de representatividade, porque muitas vezes em número elas podem até ser maioria, como o caso dos negros, né? Mas enquanto isso tudo era muito bonito e aceitado pela sociedade, todo mundo estava bem, né? Os negros lá naquela posição de aceitação, os homossexuais naquela posição assim, tudo bem, vamos nos esconder aqui, vamos aceitar que é assim mesmo e tal. A partir do momento em que essas minorias representativas foram ganhando mais espaço e foram vendo que elas não precisavam mais ser oprimidas por todos nós, pertencentes a uma maioria, digamos assim, isso começou a incomodar. As mulheres começaram a ter voz mais ativa, as mulheres começaram a participar cada vez mais da vida social, no mercado de trabalho, principalmente, nas suas casas, não aceitando mais a violência contra elas. Começou-se a denunciar e começou-se a tipificar o crime de racismo, o crime de discriminação, e isso
provocou uma mudança muito grande na sociedade, porque a partir daí começaram-se a acirrar ódios contra essas minorias que antes não existiam, ou então existiam, mas não eram manifestados. Creio que nem existiam, não eram manifestados porque havia uma aceitação tácita da superioridade de alguns e da inferioridade de outros. Mas agora, estamos vivendo esse momento em que nós podemos demonstrar realmente se nós somos puros de coração, e nós podemos ver através das nossas postagens, das nossas publicações, dos meios em que nós transitamos na internet, se nós estamos realmente dispostos a seguir a orientação de Jesus em sermos puros de coração, ou se nós ainda acreditamos que uma defesa bélica das nossas convicções e uma tentativa voraz de manutenção da nossa primazia são os melhores caminhos. Então agora nós estamos diante de nós mesmos. Agora a rede social funciona basicamente como um grande espelho da nossa alma, porque ali nós podemos entender quem nós somos. Suponho aqui que a gente possa fazer inclusive esse exercício. Vamos pegar cada um de nós aqui as nossas últimas postagens nos últimos 30 dias e vamos avaliá-las. Vamos ver se as nossas postagens nos grupos aos quais nós pertencemos nas redes sociais da internet, são postagens que seriam aceitas por Jesus, que seriam feitas por Jesus. É claro que nesse momento nós ainda vamos tentar aquela velha fuga, aquele velho esconderijo de que, não, nós ainda somos seres muito inferiores, nós somos seres ainda muito pequenos, nós não temos como nos comparar a Jesus. É essa conversa, esse discurso que nós sempre utilizamos quando nós queremos nos eximir das responsabilidades de crescermos enquanto seres humanos, de evoluirmos para chegarmos cada vez mais próximos daquilo que Jesus nos pregou como sendo algo possível de se alcançar na fase de espírito encarnado num planeta como o planeta Terra. Nós sempre colocamos isso como sendo impossível, nós sempre dizemos que, não, mas que pretensão é essa, querer alcançar Jesus? Jesus é muito maior do que nós. Exatamente nessas horas nós temos as crises de humildade. Mas importante nós entendermos que quando Jesus encarnou aqui entre nós, ele não veio simplesmente para tirar onda conosco. Ele não veio simplesmente para ficar se exibindo e mostrando o quão bom ele era. Ele não veio aqui para ficar dizendo para todos, olha, veja bem, a pessoa só tocou nas minhas vestes e ficou curada. Nossa, eu sou o cara, né? Certa vez um famoso jogador de futebol proferiu essa frase dizendo, Deus apontou para mim e disse, eu sou o cara. Jesus não teve esse tipo de comportamento e não teve esse tipo de intenção porque a humildade era uma das suas marcas fundamentais. E isso ele também nos ensinou, tendo todo o poder que tinha, tendo toda a grandeza que tinha, jamais se fez superior a quem quer que fosse para humilhar essa pessoa. Sempre quis trazer a educação, sempre quis trazer o conhecimento para que todos nós entendêssemos como alcançar aquele nível de felicidade no qual ele se encontrava. Então Jesus deixa para nós esse exemplo da pureza de coração como sendo o caminho para que nós nos libertemos das mazelas que ainda fazem com que nós estejamos rastejando em planetas como o planeta Terra, considerado como um planeta ainda de provas e expiações, ou seja, pertencente apenas à segunda categoria de mundos habitados, numa escala de 5 que os espíritos superiores nos informaram existir. Então, quando nós vemos a imagem de Jesus, normalmente a primeira ideia é empurrá-la para bem longe, dizendo, não, eu não tenho como me comparar a Jesus. Claro que se nós formos nos comparar a Jesus como aquele espírito que foi, segundo os espíritos também nos dizem, nomeado como governador deste orbe, para trabalhar junto com Deus no crescimento dos seres aqui presentes, é impossível nós nos compararmos a esse ser. Mas é óbvio que quando ele vem num corpo igual ao nosso aqui na Terra, fica claro que ele está querendo me mostrar o seguinte, olha, este ponto aqui até onde eu estou fazendo é o que dá para vocês chegarem. Mas é claro que nós, nesse momento, vamos pegar até mesmo a nossa própria doutrina, aquela que dizemos acreditar, que é o Espiritismo, e colocarmos subterfúgios ali que justifiquem a nossa estada ainda em estágios inferiores. Nós vamos dizer, não, mas os espíritos dizem que a evolução, Kardec mesmo escreveu que a evolução não dá saltos, que a natureza evolui gradualmente. Os espíritos nos disseram que nós temos tantas e quantas encarnações para evoluir quantas forem necessárias.
E aí nós vamos retardando esse processo de purificarmos os nossos corações. Nós hoje brigamos por qualquer coisa que seja diferente daquilo que nós acreditamos ser o correto. Também não é novidade para nós, porque os espíritos já nos disseram que o orgulho é um dos aspectos mais negativos que nos prende a planetas como o planeta Terra, que faz com que nós ainda necessitemos espiar tantas coisas como nós ainda estamos espiando enquanto navegantes desse barco chamado Terra. E isso fica claro nas situações que se apresentam atualmente para nós. Cada vez que nós não conseguimos participar de um simples debate, de uma troca de ideias com pessoas que pensam diferentemente de nós estamos deixando patente que nós temos a verdade absoluta, ou nós acreditamos que temos uma verdade absoluta que não pode ser contestada. Vejamos como nós nos esquivamos das discussões produtivas, dos debates na atualidade. Nós dizemos, não dá para falar com aquela pessoa, com essas ideias que essa pessoa tem, é impossível, é inaceitável conversar com ela. Não, aquela pessoa está querendo defender o indefensável, aquela pessoa não tem condição de conversar com ela. Nossa, como é que você vai conversar com uma pessoa que pensa assim? Você vai conversar com uma pessoa, talvez que seja um filho de Deus tão importante quanto você é para ele, ou seja, uma importância absolutamente igual. Existe de vocês dois para Deus, e você vai conversar com aquela pessoa com a humildade de entender que você não é dono de uma verdade absoluta. Nós hoje cometemos esses equívocos, nós hoje formamos uma opinião que não é embasada. Quando é embasada, muitas vezes é embasada em informações falsas que hoje viraram moda, né, justamente porque cada um é o jornalista de si mesmo. Então, espalha, publica, cria, inventa aquilo que acha conveniente para as suas defesas, né? E nós baseamos muitas vezes a formação da nossa opinião nesses pontos de vista totalmente distorcidos. Então não temos como alcançar uma verdade. Na filosofia oriental sempre foi dito que em um debate sempre haveriam 3 verdades. A sua verdade, a minha verdade e a verdade absoluta, que é a com V maiúsculo. Na própria filosofia de Platão, isso também já era muito comum, né? Falar sobre a verdade, o ente, verdade com V maiúsculo e a verdade com V minúsculo, né? E mesmo assim, depois de tantos milênios, nós não aprendemos. Nós ainda achamos que nós somos detentores da única resposta correta para as perguntas que nos circundam. Isso tem feito com que nós atravessemos momentos muito difíceis. Isso tem feito com que antes mesmo do isolamento social provocado pela pandemia, nós já estivéssemos nos isolando em pequenos grupos que pensam somente como nós. Quantos de nós não desfizemos amizades nas redes sociais? Quantos de nós não bloqueamos pessoas em nossos contatos de rede social? Quantos de nós deixamos de falar ou nos afastamos de algumas pessoas porque elas pensavam diferentemente de nós? Mas é porque eu não estou aqui para ficar... não aceito que publiquem coisas diferentes da minha opinião no meu perfil, na minha rede social. A rede social serve para quem então? Eu não sei, eu acho que a gente tem que repensar um pouco essa nossa forma de atuar. Essa semana mesmo eu recebi de um dos contatos que estão na minha rede, ela postou lá uma daquelas postagens gerais, né? Fez uma daquelas postagens gerais dizendo o seguinte: adeus, amigos. Gente, foi uma chuva de comentários. O bom da coisa é que foi uma chuva de comentários dizendo que estavam preocupados com ela, estavam até com medo que ela estivesse com alguma ideia suicida na mente, né? Ela simplesmente publicou adeus, amigos, e sumiu. O bom da coisa foi isso, as pessoas se preocuparam, muitas pessoas se ofereceram para conversar, se ofereceram para dar um carinho, para dar uma palavra amiga, para dar um ouvido até. Essa foi a parte boa. A parte ruim é que depois a filha dela fez uma postagem na rede dela dizendo o seguinte: olha, não se preocupe, minha mãe está bem, mas ela simplesmente não está conseguindo lidar com as redes sociais por causa de toda a agressividade que tem acontecido em relação aos pontos de vista que ela coloca, etc. Sejam quais sejam os pontos de vista, sejam quais forem essas ideias que as pessoas publicam, são ideias de seres humanos, filhos de Deus, que merecem todo o nosso respeito. Então nós, hoje, temos essa polarização absurda entre nós mesmos. E por isso somos uma sociedade dividida, por isso estamos passando por momentos muito mais sérios do que outros países nessa pandemia, pelo fato de que nós não temos a
o pensamento coletivo, não temos essa pureza de coração de nos amarmos e de nos ajudarmos e acabamos tomando posições sempre contra o outro, nunca a favor do todo, né? Então, até mesmo nos nossos processos eleitorais, o que tem ocorrido é que, primeiramente, elegemos pessoas, né? Depois que saímos da ditadura, buscamos eleger uma pessoa que fosse um mártir, um salvador. E esse salvador acabou sendo vitimado e nos deixou, antes mesmo de assumir a presidência. Posteriormente, nós tentamos, com o seu sucessor, e esse sucessor se mostrou uma pessoa que não tinha muitas preocupações com uma grande parte do povo. Depois tivemos a chance de eleger diretamente um presidente. O fizemos, mas fizemos também ainda na ideia individualista de que seria uma única pessoa a nos resgatar de tudo, a nos salvar. Tivemos que buscar um processo de impeachment contra esse mesmo. Fizemos uma nova, depois da sucessão, do vice, etc., fizemos uma nova eleição. Tivemos períodos em que debatíamos ideias, mas por causa daquele debate não ser uma unanimidade, acabamos elegendo uma outra polaridade. Esta outra polaridade seria a esperança de um movimento social que pudesse realmente promover a igualdade entre todos nós e acabamos tendo grandes escândalos de corrupção. Para escaparmos dos grandes escândalos de corrupção, voltamos à ideia de um salvador bélico, a ideia de um salvador que estaria então com a arma na mão defendendo a todos nós e nos incentivando também a nos armar. E nós não tivemos até agora a capacidade de entender que nós não estamos defendendo qualquer que seja o nosso lado, não, nós não deveríamos, melhor dizendo, nós estamos, mas não deveríamos estar defendendo qualquer princípio absurdo. Nós deveríamos estar com a ideia clara de que se de um lado há corrupção e de outro há agressividade, a violência, nós deveríamos banir os dois lados da nossa vida. Nós deveríamos simplesmente buscar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima opção que pudesse nos ofertar tudo de bom que nós queremos como sociedade. Mas hoje nós nos colocamos em dois polos distintos e se nós somos a favor daqueles que causaram corrupção, nós vamos sempre colocar os defeitos em tudo aquilo que é feito pelo que defende a violência. Se nós somos a favor do que defende a violência, nós vamos sempre dizer que aqueles que estão reclamando querem a volta da corrupção. E nós não saímos do lugar, e é isso que interessa para as pessoas que nos governam com má intenção, seja de que lado for. Nós não conseguimos entender que a criação de uma guerra entre nós, de uma desunião entre a sociedade, acaba fazendo com que essas pessoas possam se perpetuar nas lideranças dos nossos povos, fazendo com que nós nunca alcancemos a felicidade como coletividade. E sim, possamos continuar mantendo privilégios para pequenos grupos. Então, a paz de coração, né, a pureza de coração acaba sendo uma coisa individual que se reflete na sociedade. Não é a sociedade que vai mudar através da mudança de um líder. O líder contribui demais na mudança de uma sociedade. Entretanto, basta que nós vejamos as nossas atitudes, basta que nós leiamos as nossas publicações nas redes sociais, basta que nós vejamos o que as notícias nos informam sobre atrocidades e abusos que têm sido cometidos durante a pandemia, pessoas organizando festa, desrespeitando o direito dos outros, pessoas andando sem máscara, pessoas não aceitando as orientações dos órgãos de saúde, as autoridades de saúde, para que nós possamos não contaminar outras pessoas, decisões sendo tomadas por abertura ou fechamento de cidades totalmente com base em questões políticas e muitas vezes questões, digamos, obscuras sobre por que abre e por que fecha, sem qualquer embasamento. Nós estamos vivendo uma sociedade sem nexo. Tudo isso pela nossa falta de pureza de coração. Nós estamos muito mais preocupados em combater o próximo do que em buscar o nosso próprio bem. E assim sendo, nós ofuscamos todas as tentativas de organização, de todas as tentativas de união através do amor, com esse instinto bélico, com esse instinto primitivo que ainda habita em todos nós. Então a pureza de coração é um item que
Parece lá do Evangelho de Jesus Cristo de 2000 anos atrás, parece uma coisa que a gente pode chegar aqui e falar: ó, meus irmãos, nós temos que cada vez mais tentar atingir a pureza de coração, perdoando a quem nos ofende, amando a quem não nos ama, perdoando os nossos inimigos, fazendo o uso da indulgência. Gente, tudo isso é claro, tudo isso basta saber minimamente ler ou saber escutar, que nós podemos assistir palestras, ler os livros que a doutrina espírita ou que qualquer outra doutrina séria de amor possa nos ofertar. A gente precisa entender, talvez agora, como essa mensagem de pureza de coração faz diferença no nosso dia a dia. A gente precisa entender como essa mensagem de pureza pode transformar o mundo, mas não que nós venhamos por nossas mãos transformar os nossos próximos, que nós venhamos a ajustar o mundo. Não é essa a nossa função. A nossa única função na encarnação terrestre é ajustar a nós mesmos, e isso não é egoísta. Pelo contrário, quando nós ajustamos a nós mesmos, nós estamos sendo fonte de amor para o nosso próximo. Nós estamos sendo exemplificação de amor para o nosso próximo, e ele certamente, vendo a nossa felicidade, vendo a nossa alegria, fará também a mudança em suas atitudes. Fará também a modificação das suas tendências, a modificação, o esforço pelo menos, para que possa se alinhar um pouco mais ao Evangelho do Cristo. Nós vamos conseguir essa mudança muito mais através das nossas ações do que das nossas palavras. Nós vamos conseguir essa mudança, sim, fazendo com que nós mesmos possamos ser os novos representantes do Cristo. Essa será a verdadeira pureza. Tem um outro tema que nós devemos cobrir aqui nessa nossa discussão do capítulo 8, itens de 1 a 10, que fala da verdadeira pureza, que é aquele episódio das mãos não lavadas, né, que Jesus foi confrontado pelo fato de não ter lavado as suas mãos antes de ingerir a refeição, e ele colocou o ensinamento dizendo que as mãos poderiam muito bem não estar lavadas, né? Porque o que faria mal não seria o que entraria pela boca, mas sim o que sairia dessa mesma boca. Então ali, Jesus deixa claro para todos nós que de pouco adiantam os rituais. Isso está relacionado, evidentemente, às questões religiosas. Não adianta que nós venhamos à Casa Espírita uma vez por semana, que nós, ou agora não podemos vir, né? Então, que nós assistamos uma palestra pelo vídeo disponibilizado pela Casa Espírita a cada semana, que nós possamos receber, nos colocar à disposição para o momento em que a Casa Espírita está fazendo a sua irradiação e a sua prece, que substituiriam o passe. Não adianta que nós coloquemos a nossa garrafinha para ter a água fluidificada e bebamos aos pouquinhos durante a semana até a próxima fluidificação. Não adianta que nós façamos todos esses rituais, que nós lavemos as nossas mãos, se nós não decidirmos claramente que nós queremos uma mudança de atitude, uma mudança no nosso coração, na nossa maneira de lidar com as diferenças, na nossa maneira de lidar com o ser que está ao nosso lado. Então, se ele pensa a favor do que nós estamos vivendo atualmente em termos de governo, que nós possamos entendê-lo, que nós possamos ouvi-lo, ainda que nós não queiramos debater. Porque, na verdade, na maioria dos casos, nós não queremos debater porque nós não temos base sólida. Nós somos inseguros em relação ao nosso conhecimento. E temos razão para ser assim, porque, repito, nós jamais teremos uma verdade absoluta. Os fatos acontecem de uma forma tão complexa que o que chega para nós talvez chegue em 1% do que realmente aconteceu. Então nós não temos essa possibilidade de adquirir uma opinião que seja a verdadeira, com V maiúsculo, sobre os fatos. Essa será sempre uma opinião e nós não entendemos isso ainda. Nós achamos que hoje nós não temos mais opinião, que nós temos determinações. E isso tem dificultado demais o nosso relacionamento com os nossos irmãos na sociedade. Então que nós pensemos na pureza de coração agora, porque a pureza de coração hoje é extremamente necessária. Nós estamos vivendo um momento que ela é exigida de nós a cada segundo e que nós podemos deixá-la transparecer em cada textinho que nós postarmos na internet, em cada palavra que nós trocarmos com alguém e em cada situação que nós nos expusermos a conviver com a diferença e nós aceitarmos aquela opinião como sendo de uma opinião, a opinião de um irmão que é tão importante para Deus como nós somos.
Mas ainda o orgulho, como eu disse lá no começo da nossa conversa, né, ainda o orgulho nos faz ser pessoas bastante travadas nesse mundo de provas e expiações. O orgulho ainda faz com que nós sejamos pessoas que façam o afastamento social, mesmo que esse afastamento não seja provocado por algum vírus, por alguma coisa do tipo, né? Temos mais um ponto aqui, por isso até que eu coloquei o óculos aqui, gente, que temos um outro ponto a discutir, que fala sobre a simplicidade, né? Essa simplicidade que hoje nós deixamos um pouco de lado, essa simplicidade que nós hoje queremos deixar de lado em troca de rituais empolados, de palavras empoladas, e que simplesmente escondem muitas vezes as nossas reais intenções. Então hoje nós vivemos a época do politicamente correto. A gente quer coisa mais não cristã do que o politicamente correto? Porque o politicamente correto é aquela história assim, não, gente, eu não vou fazer um comentário contra o negro, eu não vou fazer um comentário aqui racista, porque, sei lá, hoje eu posso ser preso, né? Hoje é crime, hoje é complicado falar sobre isso. Agora, dentro da minha família, lá no meu grupo de mensagens que só tem membros da família, ou então naquele almoço de domingo, eu faço aquelas piadinhas e todo mundo ri. Não, essas piadas hoje em dia não podem mais ser feitas, o mundo está muito chato. Nossa, o mundo está muito chato porque nós talvez estejamos numa opinião, ou numa posição, melhor dizendo, de dominadores. Quem sabe se nós estivéssemos na posição de uma minoria, quem sabe se nós estivéssemos na posição de vítimas desses comentários, nós teríamos uma ideia diferente. Nós não teríamos uma ideia diferente dessa que nós temos hoje, né? Quem sabe se nós fôssemos as vítimas desses comentários, nós não entenderíamos o quanto eles podem ser perniciosos e o quanto a legitimação desses comentários através de um riso, através da aceitação em grupos de amigos, fazem com que eles sejam fortalecidos em nós. Fazem com que eles sejam simplesmente transformados no politicamente correto que não pode ser dito fora, o produto para exportação, mas que aqui dentro de nós possa vigorar cada vez mais forte, né, nesses grupinhos que, como nós, aceitam essas coisas. É importante que nós entendamos isso de uma vez por todas, é importante que nós, na pureza de coração, trabalhemos para que nós não deixemos mais que o sofrimento seja causado pelos nossos atos e pelas nossas palavras. Se nós reduzirmos a nossa parcela de contribuição para o sofrimento da humanidade, nós já teremos cumprido a missão para que viemos nessa jornada encarnatória. Nós não temos tanto que ficar preocupados com o que estão fazendo os nossos políticos. Perdão, acho que eu me expressei mal. Nós temos sim que nos preocupar, mas não para que nós discutamos entre nós, para que nós combatamos uns aos outros, para que todos nós combatamos os equívocos que acontecem lá nas lideranças. Porque se no passado havia corrupção, se hoje ainda há corrupção, nós temos que combater a corrupção. Nós temos que combater o mal e não o ser que o causa, segundo Jesus nos ensinou. Então nós não podemos defender uma prática que danifica setores da sociedade como a educação, como a saúde, como os setores mais básicos da nossa formação enquanto seres sociais. Assim como nós não podemos defender ideias que sejam preconceituosas, ideias que sejam de partes majoritárias contra partes minoritárias da sociedade. Venham elas de quem vierem. Nós não podemos defender essas ideias simplesmente porque nós... eu defendo aqueles que praticaram a corrupção porque eu votei neles. Eu defendo esses que praticam a violência contra a sociedade, o desrespeito ao ser humano, porque eu votei neles. Então eu tenho que fazer com que a minha posição prevaleça. Eu tenho que defender aquilo que eu fiz porque eu não posso dizer que eu estava errado. Então isso é egoísmo, isso é orgulho puro, se manifestando mais uma vez contra a nossa evolução. É um assunto polêmico, é uma situação que vai provavelmente repercutir entre vocês de uma forma... Nossa, mas muitos até vão dizer, não, mas a gente não deve falar de política na casa espírita. O ser humano é um ser político. O ser humano é um ser político por si só e nós aqui não estamos falando de
Política com P minúsculo. Nós não estamos falando da política do partido A, do partido B, nós estamos falando de política como P maiúsculo, que era discutida desde a época de Sócrates, um grande filósofo da antiguidade. Aquela política que venha para beneficiar a todos nós, que nós não adotemos os nossos malvados de estimação e que nós os defendamos até a morte, mas que nós sim pensemos em ideias, pensemos em projetos para a nossa sociedade, sempre baseados na pureza dos nossos corações. Aqueles projetos que vão fazer com que as classes sociais menos abastadas possam crescer, aqueles projetos que vão promover a igualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre heterossexuais e homossexuais. Esses são os projetos da dignidade do ser humano. Esses são os projetos com os quais nós temos que compactuar sempre nas nossas vidas. Esses são os projetos que vão fazer com que nós sejamos seres mais aproximados do Evangelho de Jesus, porque serão os projetos que transformarão a sociedade em algo positivo. Ah, mas o líder X ou o líder Y não vai transformar o seu coração. O seu coração só tem uma pessoa que pode transformar e essa pessoa é você mesmo. Essa ideia que nós temos que tem que vir um Marte para salvar o nosso país. Olhemos para os modelos de sociedade que nós temos como ideais no mundo. Alguns têm como modelo ideal o Vietnã, alguns têm como modelo ideal a Finlândia, outros têm a Noruega, outros têm, enfim, qualquer que seja o modelo de sociedade que nós adotemos como sendo ideal para nós, vamos olhar se lá existe um líder salvador, se lá existe alguém que foi o responsável pela transformação de toda a sociedade sozinho. Não. Lá há um povo que tem um respeito muito grande pela sua cultura, há um povo que tem um respeito muito grande pelo seu próximo, há um povo que pensa socialmente, há um povo que pode fazer com que a sociedade enfrente uma época de pandemia, por exemplo, e saia praticamente ilesa desse mesmo momento. É importantíssimo que nós vejamos qual é a importância da pureza de coração nos dias atuais. É importante que nós vejamos que essa pureza de coração não é um ensinamento teórico lá da época de Jesus e que a gente só precisa escutar cada vez mais para ver se um dia a gente executa. É para que a gente possa olhar para o que está acontecendo agora e quando nós estamos contribuindo com a nossa falta de pureza de coração para que a sociedade fique pior. E aí, a partir de então, trabalharmos nesses pontos, modificarmos isso em nós mesmos, porque ainda que nós tenhamos pouca fé de que a nossa modificação vai ser muito pouco para o mundo e que se nós nos modificarmos só nós seremos prejudicados, esse foi o exemplo e a lição que Jesus deixou. Se nós queremos dizer realmente que nós acreditamos em Jesus, que nós somos cristãos, nós precisamos fazer o papel do apóstolo moderno, que é essa transformação, que é essa modificação em nós mesmos. Não no mundo, o mundo vai se modificar conforme cada um dos seus habitantes venha a se modificar. Então, talvez essa seja a melhor mensagem que a gente pôde passar hoje, não sei se é a melhor possível, mas é evidente que não. Mas hoje a gente queria gerar esse momento de reflexão, porque nós estamos atravessando momentos muito difíceis, causados muito mais por nós enquanto sociedade do que pelos nossos governantes. Nossos governantes serão punidos de acordo com aquilo que for descoberto, nossos governantes serão catalogados pelas suas próprias consciências diante das suas próprias expiações enquanto espíritos imortais, mas nós precisamos nos preocupar com eles sim. Precisamos nos preocupar não com eles, mas com aquilo que é feito em prol ou contra a sociedade e batalharmos unidos contra tudo que possa ser contra nós, não importa de quem parta a iniciativa, e batalharmos a favor do que possa ser a nosso benefício, não importa de quem parta essa atitude. Paremos de discutir seres humanos e discutamos ideias. Paremos de discutir pessoas e vamos discutir projetos, porque é essa mensagem que o Cristo nos deu. Combater o mal e não o malfeitor. Pureza de coração. Ainda muito difícil para nós, mas algo que precisa necessariamente ser alcançado. Que a paz de Jesus possa fazer com que nós também sejamos multiplicadores dessa paz. Que todos possam ter a certeza de que Jesus está conosco e que Ele estará sempre nos apoiando nos nossos projetos de melhoria, graças a Deus. Muito obrigado
ao Breno Araújo pela palestra. Agradecemos a todos pela audiência, pela companhia. Esperamos encontrá-los todos, na próxima semana para assistir a mais uma palestra promovida pela Sociedade Espírita Jorge, no sentido de nos unir, de procurar elevar o nosso pensamento e o nosso espírito nesses momentos difíceis. Graças a Deus, boa noite a todos.